Fala galera, aqui é Vinícius do Exata Passo a Passo, tudo bem? Olha só, tô trazendo essa questão aqui do Enem 2013 que uma das alunas lá dos alunos da nossa escola de aulas particulares trouxe para nós. Olha só essa questão, como é que ela está formulada. Vamos ler esse enunciado aqui e entender tudo isso, tá? Olha só, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Então é uma taça para beber vinho e ela foi gerada pela rotação de uma parábola. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. Olha só, fx igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c. E c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Ou é vinho, ou é água, tanto faz, mas é a altura da quantidade de líquido na taça. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Ok, e aí tem as alternativas. Vamos lá, pessoal. Olha só. Ele está falando aqui de parábola, ou seja, de um gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática. Vamos lembrar rapidamente o que é função quadrática. Função quadrática é uma expressão que é assim, ó, f de x igual a y, e isto é um ax quadrado mais um bx mais um c. Então veja que nós temos para cada termo aqui que tem os x's diminuindo de potência, um coeficiente. O a é o que acompanha o x quadrado, multiplicando, o b é o que acompanha o x, termo linear, e o c é o termo independente, certo? Olha só, gente, o c é onde intercepta o eixo y, intercepta o eixo y. Ele é, na verdade, pessoal, a ordenada desse ponto C aqui, ó, onde intercepta o eixo Y, certo? Então, o C, geralmente, se é um ponto, ele tem as coordenadas 0 para x e o valor dele C aqui, tá certo? Vamos lá. Outra coisa importante da parábola é o seguinte, a parábola, nesse nosso caso, tem esse vértice aqui, esse vértice que é um ponto de mínimo. O vértice também é um ponto, pessoal. E todo ponto tem coordenadas. No caso, é o x do vértice e o y do vértice, tá certo? Se você observar bem o gráfico, o y do vértice tem um valor bem definidinho aqui, ó. Que é quanto? 0. Por quê? Porque o vértice está no eixo x. E toda vez que você tem um ponto no eixo x, que é o eixo das abscissas, a sua ordenada é 0. Então, olha só. O x do vértice, que a gente vai ter uma fórmula para ele, e o y do vértice a gente já sabe que é 0 por aqui. Agora vamos para o nosso problema de fato, tá? Olha só, a nossa função para o problema do Enem é essa daqui, ó, f de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c. Pessoal, o C, que é onde está cortando o eixo Y, é, na verdade, a própria altura que nós queremos do líquido que está na taça. Então, se a gente achar o C, pronto, resolveu o problema. O ponto importante aqui para qualquer problema de função quadrática é que, ó, presta atenção, temos que identificar sempre o A, o B e o C, porque qualquer cálculo relativo à parábola depois depende desses coeficientes A, B e C. Por comparação, então, ó, o A, no nosso caso, é 3 meios. Tá certo? E ele é positivo porque a parábola tem concavidade para cima. Beleza. O B, pessoal, é menos 6. E o C é o que a gente não sabe. É uma incógnita aqui do nosso problema. Vamos lá, então. O ponto importante aqui é que a gente pode entender uma série de coisas. Então, veja só, se a gente tem um vértice aqui, se nós acharmos o x do vértice, nós temos condições de achar, por exemplo, o C.
O C não, na verdade o vértice, o x do vértice, ao ser substituído na função, vai dar qual valor para y? 0. Então esse é o nosso segredinho. O que a gente precisa saber agora é o x do vértice. Por quê? Sabendo isso, nós substituímos na função, achamos o valor de y, e a partir dessa expressão da função quadrática, nós determinamos o c. Então vamos lá. Ó. Tem uma fórmula bem específica para o x do vértice. Ó, é menos b sobre 2a. Legal. O b a gente sabe, está aqui, ó, menos 6. Então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes 3 meios. Olha como isso vai facilitar a nossa vida. Vamos ver algumas simplificações aqui. Primeira coisa, esse 2 eu posso cortar com esse 2 na fração. Vai ficar só o 3. E menos com menos fica mais. Troca o sinal para mais. Então, no final das contas, nós temos o que aqui? 6 sobre 3. Olha que lindo. O x do vértice é 2. Bom, tudo bem. Então, veja só. Quando você substitui o x do vértice na expressão da função do segundo grau, isso vai dar um resultado numérico, que é, na verdade, o y do vértice. Mas o y do vértice nós já sabemos, porque ele intercepta o eixo x. E quando ele intercepta o eixo x, o y é 0. Maravilha! Então, isso aqui vai ser 0. O que nós precisamos fazer agora? É substituir esse valor, ó, na nossa função quadrática. Então, vamos fazer isso. Olha lá. Então, quem que é a função? No 2, ou seja, o x do vértice, vai ser 3 meios vezes... Aqui é x quadrado. Como o x é 2, vai ficar 2 ao quadrado. Menos 6 vezes 2 mais c. Observe que o c vai ter que ter como valor positivo, hein? E tudo isso, no final das contas, tem que ser igual a 0, porque é o próprio y do vértice, tá certo? Então, vamos junto. 3 meios, 2 ao quadrado é 4, menos 6 vezes 2 é 12, mais 6, e tudo isso é igual a 0. Mas podemos cortar o 2 e o 4 aqui, simplificar, isso dá 2. E 3 vezes 2 é 6. Então, olha só, nós vamos ter 6 menos 12 mais... Aqui não é mais 6, não, mas, tá? Aqui é o C, né, gente? Aqui é o C, perdão, fiz errado aqui. Então, vamos lá. Mais C, e isso é igual a 0. Ó, 6 menos 12, muito cuidado, hein? Isso dá menos 6. Ou seja, menos 6 mais C igual a 0. Portanto, meus queridos, C igual a 6. Alternativa E. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês com essa questão do Enem. E, por favor, se inscreva em nosso canal para acompanhar qualquer nova videoaula que nós possamos passar para vocês. Divulgue aí com a galera. Curta para que esse canal cresça e esteja disponível para mais pessoas. E valeu!